Sobre a parábola da festa de casamento, as bodas do cordeiro, não é? Diz assim: de novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para quem? Para o seu filho. E enviou os seus servos. Quem é servo do Senhor aqui? Se você é servo do Senhor, você também é um enviado do Senhor. Não é isso? Diz aqui, enviou os seus servos para fazer o quê? Para chamar os convidados. E olha só, Deus já está colocando aqui responsabilidades na vida de cada um de nós, porque fomos chamados para chamar. Diga, eu fui chamado para chamar. Eu fui chamado para chamar. Olha só, e diz mais a palavra do Senhor: chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. Aí o que ele fez? Enviou ainda outros servos. Talvez você seja um dos outros, mas você também é um enviado, porque diz aqui, outros servos, dizendo: digam aos convidados. Quem sabe eu estou aqui para dizer a você: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da gordura já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para o quê? Para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, o maltrataram e o mataram. O rei ficou furioso, enviou suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Mas os convidados não eram dignos. Aí olha, vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. A sala do banquete ficou cheia do quê? De convidados. Amém? O que aconteceu na sala ficou cheia. Obrigado, Pai, pela tua presença, pela tua graça. Obrigado pela tua palavra, Deus. Venha falar aos nossos corações, venha ministrar através da minha vida, em o nome de Jesus, assim seja, amém. Amém? Pode sentar, meu querido. Glória a Deus. O texto fala sobre uma festa que vai acontecer, né? Uma festa que vai acontecer lá nos céus, e eu vou estar lá. Eu garanto para você, eu creio de todo o meu coração que eu vou estar lá nessa festa. Quantos aqui vão estar também? E teve gente que não levantou a mão, viu, pastor? Quantos aqui vão comigo naquela festa? Quantos aqui vão com o pastor Eduardo e os pastores naquela festa? Pastor Elisiane. Gente, essa festa a gente não vai poder ficar de fora. Tivemos este seminário, este retiro, e aprendi mais uma, que lá em Minas Gerais, retiro é tirar leite. De qualquer maneira, Deus derramou leite lá sobre o seu povo, sobre os seus filhos. Deus derramou mel, leite e mel, amém? Quantos aqui se saciaram de leite e de mel lá, amém? Os que foram, tiveram uma alegria e o privilégio de ser abençoados. Os que não foram, não fiquem tristes, porque no próximo ano vai ter de novo, se preparem. Mas só que lá naquela festa que o Senhor está preparando, nenhum de nós vai ficar fora. Todos nós estaremos lá. Será? Eu creio, amém? Diga, eu creio. Irmãos, é pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá
da fé, e que o reino é conquistado por esforço, por violência, por força, sabe? Nós temos que ser impetuosos diante do reino. Mas, irmãos, diz a palavra de Deus que a festa já está tudo preparada, está tudo pronto, não há nada a ser feito da parte de Deus. Parte de Deus já está completa. O negócio é que agora a responsabilidade não é mais de Deus, mas de cada um de nós. Nós estamos vivendo momentos que precedem a volta do Senhor Jesus. O Rei está voltando. E eu tenho pregado isso. Eu tenho pregado, irmãos, muito pouco sobre milagres, muito pouco sobre prosperidade, provisão. Eu tenho pregado muito sobre salvação e a volta de Jesus, porque eu sei que o tempo se aproxima, os sinais estão por aí, os sinais estão acontecendo. Nós estamos vivendo um tempo de sinais, e só não vê quem não quer, só não enxerga quem não acredita, mas os sinais estão aí, as provas estão por aí. Estamos vivendo o tempo das duas últimas igrejas, Laodiceia e Filadélfia, a prova que viria sobre o mundo inteiro. Jamais imaginaríamos há 2 anos e pouco atrás que viveríamos e passaríamos por tudo aquilo que nós vivemos e passamos. Jamais imaginamos. Quando contarmos isso futuramente, pessoas não vão acreditar que a gente passou quase 2 anos sem poder se abraçar, que a gente passou quase 2 anos sem poder se cumprimentar, que a gente passou um tempo tão grande vivendo um pavor, vivendo tantas incertezas, tantas preocupações. Jamais vamos esquecer que as igrejas se fecharam e nós não tínhamos um lugar para cultuar e adorar o nosso Deus. Eu, como pastor, foi o pior tempo da minha vida. Não poder ver o rosto do povo de Deus, não poder estar com eles, não poder ministrar a eles, não poder trazer a vontade de Deus, o desejo de Deus, os princípios de Deus, o propósito de Deus para a vida do povo. Mas nós vivemos isso. Jesus fala que essa prova viria sobre o mundo inteiro. E a gente sempre viveu grandes provas. Nações viveram provas, dificuldades, guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, maremotos. Mas o mundo todo nós não imaginaríamos. Não teve uma cidade, não teve um estado, não teve uma nação. Todos viveram, todos sofreram. Não houve distinção entre pobre, rico. Não havia nacionalidade, nada. Nada. Foi algo assim tremendo. Então, o tempo de Deus se completando, as coisas de Deus se concretizando. E alguém diz assim: mas por quê? Por quê que Jesus ainda não voltou? Porque os sinais nós estamos vendo, a palavra tem se cumprido, o evangelho tem alcançado o mundo. Agora, através de lives, Deus alcançou mais pessoas do que nas igrejas, porque as nações tiveram o privilégio de ouvi-lo. Irmãos, quantos pastores, grandes igrejas, pequenas igrejas, a gente abria ali as redes sociais, era só pastor pregando, era só algo tremendo, poderoso, glorioso. Deus tem os seus meios, Deus tem suas formas, mas Ele não veio. E a responsabilidade ainda continua, ainda permanece sobre a igreja. Porque todos nós somos enviados de Deus. João descreve as palavras de Jesus no capítulo 15, versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês com um propósito, com uma responsabilidade, que vocês vão e que vocês produzam frutos. E o fruto de vocês precisa permanecer, para que vocês possam me pedir alguma coisa e eu entregar.
Então, irmãos, esse texto mexe muito com o meu coração. Quando nós voltamos um pouquinho no Evangelho de Lucas, é a mesma parábola, no capítulo 14, nós vemos aqui que o Senhor nos deu uma incumbência, o Senhor nos deu uma tarefa. E qual é a tarefa? Avisar os convidados. Você tem feito isso? No versículo 17 do capítulo 14, olha o que diz aqui a palavra de Deus: a hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Esse é o trabalho que nós temos realizado lá nas células, lá nos lares, aqui na igreja. Tudo já está preparado, tudo já está pronto, o tempo está se completando. Aí, essa incumbência não é apenas avisar, mas também trazer. No versículo 21 diz assim: o servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas, becos da cidade e traga para cá os pobres, aleijados, cegos e coxos. Então, a primeira responsabilidade, avisar o mundo, os convidados: o Senhor está voltando. Qual a segunda responsabilidade? Trazer. Não é só avisar. Às vezes nós avisamos, nós falamos e a gente pensa: eu já fiz a minha parte, já está tudo bem, já está tudo tranquilo. Mas o Senhor diz aqui que não é só avisar, é trazer também. E eu pergunto a você: quantas pessoas você tem trazido para o lugar da festa? Trazer. Responsabilidade. Terceiro, não apenas trazer, mas obrigar as pessoas a entrar, insistir. O dono da festa quer você. Olha que diz o versículo 21, irmão. O servo, o versículo 23. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Então veja, primeiro, qual a minha incumbência, qual a minha responsabilidade, o que eu preciso fazer? Primeiro, avisar o mundo, as pessoas. Segundo, trazer as pessoas. Terceiro, se for preciso, insistir, persistir, obrigar as pessoas a vir. Alguém diz assim, que é preciso convidar 20 vezes uma pessoa para que ela venha na igreja. 19 vezes a pessoa vai dizer não, na 20ª ela vai dizer eu vou. O problema é que a gente muitas vezes, irmãos, convida 1, 2, 3 e para aí. Não vai querer ir, não vai acontecer, não vai fazer. E é pela persistência, pela perseverança. Quando o Senhor diz para Josué: esforça-te, tenha bom ânimo, não desanime, não desista. Nós, irmãos, a gente desiste muito facilmente das coisas. Tem coisas na nossa vida que a gente peleja até a morte, a gente se esforça e luta até morrer. Mas tem coisas que às vezes são muito mais importantes e a gente desanima e desiste facilmente. Quando o Senhor te atraiu à cruz, quando o Senhor te atraiu à sua presença à igreja, Ele não te atraiu apenas ou simplesmente para que você venha e receba, mas Ele te atraiu para que você venha e ofereça. Quando o pastor orava pelas ofertas, o pastor falou muito bem, porque ele disse: nós não podemos esperar sermos abençoados para abençoar, nós precisamos abençoar para sermos abençoados.
porque é dando que se recebe, e aquele que planta é aquele que colhe. Qual é a melhor coisa? É amar ou é ser amado? Quando a pessoa não ama, ser amado não tem graça, porque a pessoa não valoriza quando não ama. Nós só valorizamos quando amamos muito. Um dia o Senhor falou a respeito disso, quando perdoou uma grande dívida. Ele mesmo disse, mas o Senhor disse, aquele que muito perdoou. Aquele que perdoou pouco, o amor dele é pequeno, mas aquele que perdoou muito, o amor é maior. Então, irmãos, nós somos chamados. Eu não sei o que eu faço, mas não era isso que eu pensava. Eu pensava em trazer uma palavra lá no nosso seminário e trazer uma palavra diferente, mas eu não sei porque o Espírito Santo de Deus tem movido meu coração para isso. Porque, irmãos, a palavra, a voz é da gente, mas o propósito da palavra é de Deus. É lindo quando a gente vai para a presença de Deus, para a casa de Deus, e Deus fala no coração da gente. Então o Senhor colocou responsabilidades na minha vida. É difícil insistir com alguém? É difícil. É difícil ser chato, é difícil, irmãos, mas assim era a igreja primitiva. Por isso eles alcançaram o mundo, porque nunca desistiram, nunca desanimaram, eles perseveraram sempre. Quando a gente lê o capítulo 2, o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, a gente vê ali a fotografia da igreja primitiva. Hoje nós queremos viver esse tempo e essa igreja, mas nós temos dificuldade em nos adaptarmos, ou de vivermos e desenvolvermos, ou trabalharmos como aquele povo trabalhou e se envolveu. O preço que eles pagaram foi muito alto, o risco que eles correram foi muito grande. Irmão, aquele povo entregou a sua própria vida. Eu falei esses dias na igreja sobre o capítulo 9, versículo 4 do Evangelho de João, quando Jesus disse assim, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém poderá trabalhar. Então Jesus disse, é necessário que façamos. Ele não disse assim, é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou. Ele disse, é necessário que façamos. Ele olhou para os discípulos e disse assim, vocês estão nessa aí comigo. As obras, enquanto é dia, porque a noite vem. Ele estava falando sobre a sua morte. Ele estava falando sobre a sua crucificação. Ele sabia que dias depois ele estaria no Getsemane orando e suando gotas de sangue. Ele sabia que no outro dia ele estaria preso e estaria lá no Calvário, de braços abertos, crucificado. Irmãos, ele sabia que a noite estava chegando para ele, apesar de ser ele a luz do mundo, apesar de ser ele o caminho. Então a noite chegou para ele. Mais tarde, os discípulos viveram essa noite, porque eles também, depois de anunciarem e cumprirem o propósito de Deus em suas vidas, eles também, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Mateus enforcado numa oliveira, Paulo decapitado. Quando nós olhamos ali, a gente vê que os apóstolos, a não ser João, todos eles entregaram a sua vida. A noite chegou para cada um deles. E depois a gente olha para a igreja primitiva, e a noite chegou para a igreja primitiva, porque eles foram para as arenas servir de alimento para os leões romanos, foram para os coliseus serem mortos por gladiadores. Nós vemos os pregadores, os missionários que morreram em praças públicas, queimados, devorados. A noite chegou para eles. O Evangelho Quadrangular está há 70 anos aqui no Brasil. E os patriarcas, Haroldo Williams, Faulkner, Eduardo, Jaime Palharim, Júlio Rosa, são poucos os que restam. A maioria deles, a noite chegou para eles.
Agora nessa pandemia, irmãos, quantos pastores partiram? Em Santa Catarina, mais de 70 pastores morreram. Quem vai substituí-los? Quantos foram levados aqui na cidade de Curitiba, no estado do Paraná? Eu estou falando 70 pastores da igreja do Evangelho Quadrangular. Eu estou falando em centenas de pastores quadrangulares no Brasil. Imagina quantas denominações, imagina quantas pessoas foram embora. Quem vai? Quem vai substituir essas pessoas? Aí, a noite chega. A gente nem está esperando e a noite chega. Nós estamos vivendo, irmãos, os últimos tempos. Lá em cima diz a palavra que tudo já está preparado. O cordeiro já foi imolado. Eu creio que o próprio Senhor Jesus está ansioso. Eu creio que nem sentado no trono ele está mais. Está de pé. E eu creio que as palavras do Senhor hoje para esta geração é: apressa-te. Sai da tua tenda. Sai da tua casa. Sai do teu conforto. Vai. Vai. Convida. Avisa. Leva. Traga pessoas. A responsabilidade. Que classe de pessoas o Senhor tem chamado? Primeiro, os convidados de honra. A Bíblia fala sobre fazendeiros que compraram bois e não ouviram o convite, porque precisavam experimentar os seus bois. Fala sobre comerciantes que compraram campos. Fala sobre homens, mulheres que se casaram e estavam preocupados com a sua vida, com os seus casamentos, com tantas coisas. Os convidados de honra, irmãos, diz a Bíblia que eles não atenderam o chamado, não atenderam. Mas o Senhor disse àqueles que Ele escolheu e separou: o trabalho de vocês não acabou. Vão para as ruas, para os becos, para as encruzilhadas. Vão atrás dos coxos, dos doentes, dos cegos. Já que os convidados de honra não querem, vão buscar outros. Mas eu quero que a minha casa se encha. O propósito do coração de Deus é que a sua casa se enche. Deus deseja, irmão, que a sua casa se enche. Qual é a nossa área de ação para atuar e para trabalhar em todos os lugares? Nas ruas, nos lares, nas esquinas, nas faculdades, nas lojas, nas farmácias. Eu lembro-me quando aceitei Jesus. 2 meses depois eu estava no hospital orando pelas doentes, junto com o Volney. Três meses depois que eu me converti, eu fui fazer o ITQ. Tinha que ter um ano, era IBQ. Fui fazer o IBQ, isso em 88. As nossas aulas não eram só teóricas, eram práticas. Nós tínhamos que ir para as ruas, evangelizar, ir para as farmácias, pregar a palavra de Deus, nas esquinas. A gente orava por pessoas nas esquinas, orava por pessoas na farmácia, lá no lugar do ônibus. Lá em Lages é o lugar da lotação. Aqui é ônibus. Então, irmãos, a gente atuava, a gente fazia. Pessoal, hoje não dá de visitar o hospital, não dá isso, não dá aquilo. Irmãos, é porque nós não persistimos, nós não insistimos. A gente fica acomodado, dizendo: não dá, está tudo bem. Mas era algo assim impactante, era algo poderoso, era algo tremendo. Fomos forjados não atrás de uma escrivaninha, de uma mesa, ou quem sabe de uma classe lá no ITQ. Nós fomos forjados no campo, lá fora, nas ruas, nas encruzilhadas, anunciando, pregando, orando por doentes. A gente não sabia nem como orar. Aonde que eu preciso atuar, pastor? Na empresa que eu trabalho. Irmãos, tem pessoas perecendo do nosso lado.
Ah, pastor, mas ele não vai me ouvir. Ai, não. Irmãos, a palavra, a voz é tua, mas a palavra é de Deus. A unção vem de Deus. Quem convence não somos nós, é o Espírito Santo que convence. Os argumentos são nossos, mas o convencimento vem de Deus. Amém, irmãos? Então, nós precisamos ter pressa, porque o tempo está se cumprindo. Se não fosse o fato de Deus ser um Deus longânimo, isso já tinha acontecido. Queridos, quantas pessoas da tua casa e da tua família ainda não são salvos? Há pessoas aqui que só Ele tem Cristo. O pastor Eduardo disse que a nossa família é uma família sacerdotal. Somos vários pastores, titulares, auxiliares. Mas isso não é porque a gente é bom ou é diferente, irmão. Isso é um propósito de Deus. Mas isso só se cumpriu porque a gente fez a parte da gente. Eu falei hoje que Deus separa, Deus chama, Deus envia. Então, o Senhor tem separado pessoas. Esse ministério está aqui, irmão, para se multiplicar, para crescer, para atender pessoas que passarão nesta rua, derrotados, fracassados, tristes, angustiados, pessoas até. Recebi pessoas da minha igreja armadas com revólver na cinta, não para fazer alguma coisa para mim, mas para elas, pessoas que foram lá, iam se suicidar, iam se matar, e Deus conduziu aquelas pessoas até ali para conversar comigo. Aqui não dá. Aqui não tem jeito, tem. O Senhor tem um propósito. Eu vejo, sabe, irmãos, a obra de Deus crescendo. Só que esse crescimento, ele é causado por você. Pastor prega, apacenta, cuida, as ovelhas se multiplicam. Ovelha gera ovelha. Irmão, você pensa que foi fácil para Jesus ganhar a família dele? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê os irmãos de Jesus doidos para que ele fosse na festa, e os caras, ó. Veja lá o capítulo 7 de João. E daí, Senhor, a festa está lá, vocês não vão? O Senhor não vai, Senhor Jesus? Você não vai na festa? Se você é o Cristo, você tem que se mostrar para o mundo, as pessoas têm que te conhecer. E Jesus fala assim, ó, aqui rapaz, o meu tempo ainda não chegou, mas o teu tempo já é. Jesus falou assim, eu ainda vou passar pela cruz, vou ressuscitar, vou voltar para a casa do Pai, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você, o que tu vai fazer? O que vai ser da tua vida? Eu já sei quem sou, eu já sei para onde vou, eu já tenho entendimento sobre tudo. E você? Mas Jesus ganhou a sua família. Por que nós não podemos ganhar a nossa família? Pastor, o profeta de casa não faz milagre. Jesus nunca disse isso. Lá ele não fez muitos milagres, mas ele fez milagres. Porque no meio dos incrédulos teve gente que creu. No meio daqueles que duvidaram, teve gente que não duvidou. Eu quero orar por você nessa noite, para que Deus te dê uma unção, a unção de Noé, para que você ganhe a tua família, a unção de Abraão, para que você seja pai de multidões. Pastor, mas isso é possível? Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível, mas o fato é que a nossa responsabilidade está aí. Avisar, trazer, obrigar. Todo dia batendo na porta. Como Jesus quando escreve para a sua igreja em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato, eis que eu estou à porta e bato.
Quem abrir a porta, eu entrarei. Quem abrir a porta, eu entrarei. Aí quando a pessoa vai pregar para ganhar almas, ele fala assim para o povo. Mas Jesus não falou para o povo, falou para a igreja. Estou à porta e bato. Quantas vezes o Senhor tem batido na porta do nosso coração? Levanta-te, vá em frente, seja corajoso, seja forte, não temas, eu estou com você, eu te ajudo, eu te esforço, eu chego até te tomar pela tua mão direita. O Senhor tem batido no coração da igreja, na porta do coração da igreja. Levante-se, levante-se, levante-se. Acordamos nas madrugadas, a gente tem dificuldade para dormir, vai ver televisão. E o Senhor tem nos acordado para a gente orar, para a gente meditar, para a gente estudar, para a gente crescer na graça, crescer na fé, para a gente crescer espiritualmente. O Senhor tem mexido com a igreja. O que Deus tem feito não é para nós reclamarmos e nos acomodarmos. O que Deus tem feito é para nós nos levantarmos. O Senhor tem colocado esse sentimento nas nossas vidas. As palavras ainda continuam ecoando. Irmãos, eu quero te dizer que todos aqueles que vão se perder, não é porque Deus falhou, mas é porque a igreja tem falhado. Porque o propósito de Deus é para todos. Você não é o único escolhido da tua casa, Deus quer a tua família toda. A primeira que foi para a fé foi a mãe do pastor Eduardo. Irmãos, isso é tremendo, eu não tenho tempo de falar, mas começou com a minha irmã, a Leila, que é irmã da Marisa. Teve um problema espiritual, uma legião de demônio pegou ela, e ela ficava, e os médicos não sabiam o que fazer, foi desenganada. Nunca esqueço quando o pastor Beto colocou a Leila, que ela tinha dificuldade de entrar na parte de trás de uma Kombi, e levou lá num centro de feitiçaria, e ela voltou pior. Aí uma empregada da Leila disse: dona Leila, ali tem uma igreja, tem um missionário ali, e ele ora pelas pessoas, chama ele, quem sabe ele vai orar pela senhora, a senhora vai viver. Lá chegou o pastor Ervatim. O pastor Ervatim chegou, ela estava naquela cama estaqueada, porque ela ficava. O pastor falou assim: como é que é o nome dela? É Leila. Dona Leila. Eram as 10h30, quase 11 horas. Ele falou: hoje, quando eu sair daqui, a senhora vai ficar fazendo o almoço. A minha irmã Marisa riu, né, do pastor. Falei: esse homem está louco. A Leila foi para os médicos, desenganaram, foi lá. Agora ele orou por ela e ela ficou fazendo o almoço. Aí ele falou: dona Leila, esse é o primeiro passo. A senhora tem uma legião de morte, a senhora precisa ir lá para a igreja fazer uma campanha à tarde, quarta-feira à tarde e tal. A senhora vai ser difícil, porque na hora que a senhora for sair, o inimigo vai querer pegar a senhora, mas é o seu esforço que vai vencer. A senhora tem que levantar e ir. E eu lembro que quando chegou o dia e ela foi sair, o diabo pegou ela e ela se entrevou, e ela foi de arrasto até a porta, e foi, e conseguiu sair para fora e foi no culto. E a minha irmã Marisa viu, e nós vimos tudo isso, mas ficou tudo por isso mesmo. Deus fez um milagre, curou, mas um tempo depois a pastora Marisa passou mal. E quando ela passou mal e o médico falou que o problema dela era sério em vários lugares, ela disse: eu conheço um lugar que curou a Leila, eu vou lá também. Só que ela foi lá, e no primeiro dia que ela foi, ela nunca mais saiu. O pastor Beto, gente, o pastor Beto ficava doido, pastor. Ele não entrava. Ele levava ela lá e ele ficava fora do carro. E ficava lá no estacionamento, lá atrás. E ela entrava, a Marisa entrava. Eu nunca vou esquecer. Um dia ele falou assim: você vai escolher, ou você fica com essa gente, com esse pastor e essa gente, ou você fica comigo. Ela disse: está escolhido, pega a mala e siga teu rumo. Está escolhido. Não, bem, não é assim. Olha, um casamento tanto tempo. Está escolhido. Rapaz,
A minha mãe dizia: pega o teu fogão, leva lá para aquela igreja e fique lá, aquele pastor. Mas eu via minha irmã Marisa ajoelhada, chorando em tudo que é esquina. Um dia ela foi para 2 vizinhos onde eu morava. Eu era um jovem, fazedor de festa, pintava e bordava. E ela foi, gente, e eu briguei com ela, porque ela era uma pessoa que cuidou de mim muito tempo. E ela me arrumava minha roupa. Eu tinha um cabelão grandão, e ela secava o meu cabelo com secador, e me arrumava e dizia: ó, se cuidem, nesses namoros, nessas coisas, mas podem, vai embora. Aí tá, aí de repente ela se converte e ela nem perto do secador chegava. E eu esperando que ela viesse secar o meu cabelo para mim ir na festa. Que secador? Ela dizia assim: não, eu quero levar você na igreja. Eu falei: cai fora da igreja. Um dia ela falou e eu briguei com ela e ofendi ela. E ela foi lá para debaixo de uma caneleira e ela se ajoelhou na frente da casa. Ela começou a orar debaixo daquela caneleira e chorar. Eu disse: Beto, interne a Marisa num hospício. Ela está louca. Essa mulher está louca. E ela chorava lá. Mas um dia Jesus entrou na minha vida. Depois que entrou na vida de todos, eu fui o último. Ele entrou na minha vida. Tudo começou por ela. Por isso que os filhos dela, para mim, são como os meus filhos. Eu vi os meninos crescer, todos eles. O Roberto, até fralda dele eu troquei. Ela fez eu limpar até o cocô dele. Eu olho para aquele grandão, carecão, e digo assim: rapaz. Então, irmãos, é necessário pagar o preço. O Senhor tem propósitos com a nossa vida, mas a gente tem que se levantar. A gente tem que fazer a parte da gente. Hoje, o Senhor entrou por todos os lados. Um dia o pastor Beto falou: Adelar, eu não consigo entender. O que, Beto? Porque da minha família só eu sirvo o Senhor. Qual o irmão do Beto convertido? Qual o familiar do Beto convertido? Ninguém. E a tua família? Gente torta, gente pecadora. E todo mundo vai para Jesus. O que tem isso? Eu disse: rapaz, vai brigar com Deus. Mas eu estou feliz, eu estou faceiro, porque a minha família está sendo alcançada. Eu quero liberar sobre a tua vida uma palavra profética dizendo: o Senhor vai alcançar a tua família. Quem crê? O Senhor vai alcançar a tua família. Amém? O Senhor vai alcançar a tua família. Só que nós precisamos nos apressar, porque o tempo está passando, a hora está chegando. Vamos ficar de pé. Eu vou parar por aqui. Poderia ir muito além, mas eu quero parar, porque eu quero orar por você. Se o Eduardo permitir, posso orar por você? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Por isso que é bom a gente começar cedo, né? A gente termina cedo. Tem gente que está louco para ir para casa comer uma pizza, sentar no sofá lá, feliz da vida. E olha que vocês merecem, porque vocês tiveram 3 dias de lutas, né? Rapaz, quero orar por vocês, para que Deus venha abençoá-los como Deus abençoou Noé e a sua casa, para que Deus venha abençoá-los como Deus abençoou Abraão. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ninguém é abençoado estando no mesmo lugar, tem que sair. Não estou dizendo para você ir embora, mas tem que sair de alguma situação, de alguma circunstância. Tem que sair para fora. Tem que sair. Sempre tem coisas que nos prendem, nos limitam, nos amarram, às vezes impedem que a gente avance. Mas o nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus é o Deus que quebra as cadeias. Nosso Deus é aquele Deus que liberta. É o Deus que salva. Ele disse para aquele homem que guardava Paulo e Silas através da boca de Paulo: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa.
Será que teve mais coisa ali? Eu acho que teve, porque aquele homem levou Paulo para a casa dele. Se ele tivesse apenas acreditado, mas não tivesse feito nada, a palavra não ia se cumprir. Não, pastor, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Irmão, aquele homem levou Paulo para casa, curou as feridas de Paulo, alimentou Paulo e falou: o que você falou para mim, fale para eles. E a Bíblia diz que toda a casa daquele homem foi batizada. Às vezes, irmãos, as coisas acontecem na nossa vida quando a gente tem esse tipo de atitude. Quando a gente recebe o Jesus que a gente crê na igreja e leva Jesus para nossa casa, leva para nossa família, leva para os nossos amigos. E aí a obra vai se estendendo, o Senhor vai agindo, Deus vai operando, Deus vai completando aquilo que Ele iniciou. Amém?